Olá, igreja querida, mira que dia lindo que o Senhor nos regalou, mira que coisa mais bela, um sol maravilhoso que o Senhor nos ha regalado. Queridos, estamos acá uma vez mais para continuar falando sobre o sermão profético. É o regresso do Senhor Jesucristo. Estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, aquilo que a Bíblia nos habla, aquilo que a Bíblia nos ensina. Estamos ensinando, predicando, ministrando a ustedes, a nós, para que possamos compreender as verdades bíblicas, o que Jesus nos ensinou e nos falou. Ele personalmente falou sobre a sua segunda vinda. Jesus falou de hechos, fatos e acontecimentos que irão ocorrer, irão passar, irão acontecer antes de sua vinda. E por que Jesus hizo isto? Porque Jesus, por causa do seu grande amor, por causa da grande paixão que Ele tem por nós, Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus desejava e deseja que seus servos, seus filhos, todos aqueles que um dia se arrependeram de seus pecados, miraram para Jesus como Senhor, Salvador, perdonador de nossos pecados. Jesus deseja e deseava e deseja que nenhum de nós seamos enganados, corridos de surpresa e sem saber os sinais que haveriam de passar antes de sua vinda. Amém? Estamos falando sobre o regresso de Jesus, parte 7. Vamos orar? Padre, te amamos e te adoramos. E queremos de todo o coração te agradecer por tu cuidado, tu preocupação, tu amor, de deixar todo escrito para que nós, tus servos, não fôssemos enganados pelos futuros, ó Padre, predicadores mentirosos, anticristo que se levantarão contra ti e tu pueblo, Senhor, e tantos sinais que vão passar que poderia enganar até mesmo a mim e seus amados que estão ouvindo, Senhor. Graças. Espírito Santo de Deus, utiliza minha vida uma vez mais para transmitir tu palavra exatamente como ela é. Não me permita falar do que não é, não me permita añadir qualquer coisa que não seja e não me permita quitar nada que seja verdade. Eu oro, Senhor, pedindo perdão por nosso pecado, perdão, que o Senhor nos limpe e nos purifique. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, onde estamos nós? Nós estamos no dia em que Jesus estava no templo, falando com seus discípulos, onde ele ensinou que a viúva deu muito mais do que os ricos, e Jesus estava ensinando seus discípulos, e em este momento do sermão profético, Jesus em Marcos 13, de 1 a 37, não vamos ler todo ele, mas ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, mira que pedra maravilhosa, que pedras lindas, mira o corte destas pedras, do qual foi hecho todo o templo do Senhor. Bem, Jesus meio que não pôs muito atenção no que ele estava falando naquele momento, mas este foi o último momento em que Jesus estuvo no templo,
hablando com as pessoas, ministrando a palavra, e eles rechaçaram a prédica de Jesus, e este foi o último momento, quando Jesus saiu do templo e não regressou mais. Em um ato solene que podemos dizer que Jesus executou toda a obra que Deus queria e predicou e ensinou e foi rechaçado, e Jesus executou todo o julgamento que havia acabado de proferir. O templo agora, ainda que lleno de judeus, lleno de sacerdotes fariseus, o templo estava vazio, porque o Rei da Glória se retirava naquele momento. A casa agora está deserta, porque o Rei da Glória se havia ido. Os corações dos discípulos não estavam conectados naquilo que Jesus estava falando sobre a viúva que entregou a maior riqueza que ela tinha em comparação com os ricos que davam daquilo que tinha em excesso. Seus discípulos estavam espantados, maravilhados com a construção do templo, e por isso diz: Senhor, mira que coisa mais linda. E neste momento, Jesus anuncia a seus discípulos a destruição total e completa daquele templo que naquela época maravilhoso, espetacular, realmente era maravilhoso, era lindo. Mas Jesus estava dizendo que aquilo que eles criam que era o coração de Jerusalém, eles criam que aquilo era o maior diamante de Jerusalém, a melhor e mais linda perla de todos os judeus. Jesus estava dizendo que este templo seria completamente destruído. E Jesus, sentado com eles no Monte dos Olivos, os seus discípulos perguntaram a ele: Senhor, quando vai ser isto? Quando é que vai passar estas coisas? Quando será e como será? É o sinal de sua venida. E eles classificaram junto a destruição do templo com a venida de Jesus. E não era bem isto. Bem, Jesus nos habla de dolor de parto. Cada vez mais está frequente, está aumentando e vai aumentar toda vez mais. Quando uma mulher está embaraçada, a ponto de dar à luz, antes de ela dar à luz a seu filho ou sua filha, há dolor de parto, e a cada momento que se acerca o nascimento daquele ninho, daquela ninha, os dolores são tão fortes, insuportáveis. Eu sei disso não porque experimentei, sou homem, mas escutando experiências de irmãs que tiveram seus ninhos de parto natural, e escutando do pastor Nery, que é médico, e escutando, não há dolor pior do que o dolor de parto, e a cada vez que vai se aumentando, chega um momento em que nasce o ninho ou a ninha. Esta repreensão, não, esta apreensão, me falta uma palavra, esta pressão que vai vir sobre os cristianos, sobre nós outros, ela está aumentando cada vez mais e nós outros não nos damos conta. Há muitos hechos e fatos e acontecimentos acontecendo e passando no país de nós outros, passando nos Estados Unidos, de tal maneira em que o cristianismo, a prédica da palavra, a leitura da palavra, a ministração da palavra de Deus está sendo como que condensada, apertada, aplastada de tal maneira em que chegará o dia
em que nós não tendremos direito de predicar a palavra. Vai chegar dias e momentos em que, para que os te hagam na fiesta de cumpleaños, todo bem, em sua casa. Mas se você vai fazer um culto, um serviço de alabança e adoração ao Senhor, tu vai ter que pedir autorização aos governos para que permitam que você tenha em sua casa. Isso já está passando. Vai chegar um momento em que falsos cristos enganarão a muitos. Existem milhares, centenas de religiões que não têm nada com o Evangelho, nada com Jesus, nada com sua morte, nada com sua ressurreição. E estes falsos mestres e falsos predicadores estão predicando muitas coisas, mas não estão predicando a verdade e não estão predicando sobre a venida de Jesus. Não estão predicando que Jesus morreu por nossos pecados. Não estão predicando que Jesus ressuscitou para nos justificar. Não. São prédicas contra Jesus e cristianismo, ou prédicas que não hablam de inferno, não hablam de abandonar pecado, não habla de pedir perdão a Deus. Falsos cristos, falsos predicadores, e isto está se aumentando a cada dia mais. Haverá persecução, haverá traição, haverá morte de seus discípulos, tantos discípulos que da época de Jesus, os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos, e todos os outros cristianos antes de nós outros que já foram mortos por causa de Jesus. Foram traicionados, enganados e levados à morte por pertencer a Jesus. Bem, Jesus habla deste ódio mortal do mundo contra Cristo Jesus, do mundo contra os cristianos. E a cada dia que passa, diz a palavra, que vai ser cada vez mais intenso. A persecução hoje, nós miramos através de leis. Sim, está ocorrendo no mundo, nos governos de todos os países, sendo leis que proíbam a nós de falar, de predicar, de ensinar sobre Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei e nosso Salvador. E vai chegar o tempo em que não somente as leis, mas vai ter autorização para prender qualquer um que se diz cristão, qualquer um que se diz discípulo de Cristo e qualquer um que esteja predicando a palavra. Eu me acordo, há muito tempo atrás, quando eu estava estudando no seminário, um pastor amigo meu vivia em Cuba e ele foi preso por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Qual o crime desse pastor? Ele foi no hospital visitar um irmão que estava enfermo. E ele cerrou seus olhos e pensou orar pelos irmãos. Chamaram a polícia, ele foi preso e se quedou 2 anos e meio preso. Estamos falando de alguns anos atrás. Ele deve ter hoje 70 anos. E ele tinha nesta época como 20, 23 anos mais ou menos. Chegará o tempo em que orar em público é uma razão para sermos perseguidos, presos e até mesmo ser levados à morte. Bem, nós outros também tendremos por parte de familiares, amigos, sim, estou falando de padre, madre, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrina, que pelo hecho de que você é crente, sua própria família vai entregar a você ou a mim, nesta época,
as autoridades porque é crente, porque é cristiano, porque predica a palavra. E o próprio Senhor Jesus falou de esto, não sou eu que estou inventando. A palavra do Senhor habla sobre esto. Por isso, queridos padres, queridos hermanos, hermanas, ustedes que têm filho que está na tenra idade, crescendo todavia, são ninhos, quizá tu filho tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, I don't know, 2 anos. A necessidade de predicarmos salvação para que nossos filhos, nossos sobrinos, conozcam a Jesus, abram seus olhos, abram seus ouvidos e eles sejam salvos por Jesus. Muitos padres hoje estão muito preocupados com entretenimento. Vamos dar para nossos filhos jogos de videogame, vamos dar o melhor celular, vamos dar o melhor para eles. E sabe o que passa? Você vai em cada hogar, em cada sítio, você mira seus filhos, jovens, adolescentes, no celular. Não habla com nadie, não participa da conversação, não participa da vida da família, somente no celular. E nós outros ensinamos para eles que tenham entretenimento, que não se quede aborrido. Ai, como meu filho está aborrido, o que tenho que fazer? Nós outros temos que predicar a palavra que vai libertá-los da perdição do inferno, vai libertá-los da eternidade sem Deus e vai libertá-los desta prisão do pecado. Temos que predicar a palavra. Temos que ensinar a nossos filhos o caminho da verdade, viver esta verdade em nossa própria casa, para que nossos filhos possam mirar para seu padre e sua madre e dizer: meu padre e minha madre seguem a Jesus, e eu quero seguir a Jesus, porque tenho visto, mirado na vida de meus padres, Jesus. Que diferença! Nós outros necessitamos preparar nossos filhos para esses dias malos que vão vir. Se nós outros não predicamos a verdade, se nossos filhos não são salvos por Jesus, sabe o que vai passar? Tus filhos, nossos filhos, abandonam a fé e vão se agarrar, vão se juntar junto às autoridades que vão perseguir os cristianos, ainda que seja seus padres, ainda que seja seus filhos, sobrinos, primos, tias e tios, whatever, vão estalhar para entregar sua família. E isto, irmãos queridos, 1 Timoteu 4, de 1 a 5, diz o seguinte: escute o que a palavra do Senhor ensina. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinanças de demônio, pela hipocrisia que hablam para eles de mentira e que tem cauterizado em sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fieles que porquanto conhecem plenamente a verdade, porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas é buena, e recebido com ações de graças que é irrecusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Estou falando em 1 Timoteu 4, de 1 a 5. O Espírito Santo de Deus está afirmando
que muitos creyentes, não está falando de não creyentes, está falando de cristianos, creyentes em Cristo Jesus, que não estão caminhando com Cristo, que não estão se alimentando da palavra, que não estão pedindo graça de Deus, poder de Deus para segui-lo, obedecê-lo, ler sua palavra, ministrar sua palavra, estar na igreja alabando ao Senhor, se involucrando na obra do Senhor. Estes estarão se apostatando da fé. E ao invés de obedecerem a palavra, estarão obedecendo falsas doutrinas e, diz o texto, ensino de demônios. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E que temos que fazer? 2 Timoteu 2, de 1 a 5, mais o verso 15 e 3, 16, 17 diz o seguinte: pois tu, ó hijo mío, pois tu, ó crente em Cristo Jesus, pois tu que há aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, fortifica-te, fortalece, busca a força que você necessita para seguir a Jesus e obedecer a Jesus na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, para que eu e você podamos permanecer firmes e não apostatar, não abandonar a fé em Cristo Jesus e seguir a Cristo em toda e qualquer situação, eu e você necessitamos do poder de Deus, que é através da graça. O que é graça? É aquilo que Deus tem em quantidade, que eu não tenho, você não tem, e nós outros necessitamos desesperadamente. E então, se eu oro a Deus, você ora a Deus e diz: Senhor, eu não vou lograr te obedecer, eu não vou lograr te seguir, Senhor, eu não puedo fazer nada se o Senhor não me dá poder do Senhor, para que eu e para que você possamos seguir a Jesus. Então o texto diz: hijo mío, fortifica-te, se torne forte através da graça que está em Cristo Jesus. A graça está em Cristo Jesus e Ele dá de sua graça, de seu poder a todos aqueles que oram, reconhecendo: não sou nada sem ti, não puedo fazer nada sem ti. Juan 15:5, socorro, ajuda-me, e Ele ajuda. Ok? Verso 2. E o que de minha parte oíste através de muitas testemunhas, isto mesmo, aquilo que hemos escutado através da palavra, através da prédica, através da ensinança de seus pastores, de sua igreja, transmite a outros homens fieles, homens que são idôneos, para que eles também puedan instruir a outros. Mira que maravilha! A maravilha do Evangelho. Eu escuto, Deus abre meus olhos, abre meus ouvidos. Deus me ensina através de meu pastor, através das prédicas, através da palavra. E Deus quer fortalecer-me a mim, Jonás. Deus quer fortalecer a você, minha irmã, meu irmão querido, jovem querido, para que você pueda instruir a outros. O Evangelho é como aquela, eu não me acordo como se chama aquela corrida, quando temos Olimpíadas, que eles estão correndo e a pessoa tem um bastão em suas mãos e ele tem que alcançar o seu amigo e ele passa o bastão e aquele sigue correndo e passa o bastão para outro. Isto é o que seus pastores estão fazendo, estão tentando fazer muitas vezes, buscando um coração que está disposto a ser ensinado,
que queira ser treinado, preparado para ensinar a outro. E Deus deu esse privilégio para mim e para você. Temos aos miércoles estudo bíblico, temos todos os viernes, temos encontro nos hogares, temos evangelismo em Home Depot aos sábados, 7 da manhã, allá na 136 com US1 em Pinequest. Nós outros temos o culto da tarde, domingo às 6 da tarde. Todo esto são meios de graça que Deus nos ha oferecido. Assim, lunes, reunião de oração das mulheres na igreja às 8 da noite. São meios de graça que Deus dá para mim e dá para vocês para sermos preparados, fortalecidos e instruir a outros. Verso 3. Participa do sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nós outros temos que estar preparados, fortalecidos pela graça de Deus, que é poder dele em nós outros, para que possamos estar preparados para que quando venga persecução, venga tribulação, venga os problemas, nós outros podemos sofrer como um bom soldado de Cristo, mirando para Jesus, mirando para Cristo, mirando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Verso 4. Nenhum soldado que está em serviço, que está trabalhando para seu senhor no exército, fazendo uma comparação, ele não se involucra nas coisas deste mundo, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Queridos, Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, e que mantém todo o universo através do poder da sua palavra, Ele chamou a mim, Ele chamou a você, Ele nos sacou das tiniebras. Estávamos caminhando de mão dadas com o inferno, caminhando segundo o desejo de nossa carne. E Cristo, através do poder miraculoso, Ele nos resgata das tiniebras, nos traz a sua preciosa luz. E Ele é aquele que é nosso Senhor, Rei absoluto, dono completo de nossas vidas. Ele nos ensina através de Pablo que nós outros temos que seguir vivendo aqui a nossa vida. Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, tenho que me alimentar, todo isso sigue o normal. Mas eu não posso perder a visão de que eu não sou deste mundo, que você não é deste mundo, que nossa vida está garantizada em Cristo Jesus. Apocalipse 3, 21, a todos aqueles que permanecerem firme, tendrá o direito da vida eterna. Então, você necessita de graça e poder de Deus para que sigamos vivendo esta vida, sigamos normal nesta vida, mas minha mente, meu coração, tu mente, tu coração estão firrados nas coisas do seu Senhor. Jesus disse certa vez: "Donde está tu tesouro, aí está seu coração." Jesus está dizendo que aonde está a maior parte da minha atenção, aí eu invirto meu tempo, meu dinheiro, todo. Então eu quero que tu sepa que o Senhor que nos chamou, Deus Padre, Deus Filho, Deus Espírito Santo, João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que não podemos compreender, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O maior tesouro de Deus somos nós outros.
é o homem que Ele criou a sua imagem e semelhança. Se eu tenho entendimento que o maior tesouro que Deus tem é o homem, e agora eu sou soldado de Cristo, não com uma arma para matar nadie, mas eu tenho a arma que é a palavra de Deus, a espada que detém 2 hilos, e eu desejo que agora, caminhando com Cristo, Deus utilize minha vida e utilize tua vida para ensinar outros sobre Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai abrir os olhos, vai abrir os ouvidos, para que pessoas sejam salvas. Porque se eu, agora que sou de Cristo, toda a minha atenção é meu trabalho, é minha vida, é minha diversão, é minha família. Igreja eu vou quando puedo, quando me sobra tempo, ler a Bíblia. Então, eu não estou focado nas coisas de meu Senhor. Você não está focado. Então a palavra está dizendo que nosso objetivo é satisfazer, alegrar, obedecer a Cristo Jesus, que nos chamou para servi-lo. Igualmente, o atleta não é coronado se não lutar segundo as normas. Deus procura, por isso procura apresentar-te delante de Deus aprovado, como um crente que não tem vergonha e não tem do que se envergonhar. Aqui diz obreiro, e eu estou dizendo crentes. Crentes que compreendem a palavra, mas não é suficiente para poder ensinar a outros. É maravilhoso. Em 2 Timoteu 3,16, Pablo nos ensina, através da vida de Pablo, o Espírito Santo de Deus habla, que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, que contém o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é a Bíblia, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, é útil para repreender, para corrigir e para nos educar em justiça, segundo Deus, segundo o que Cristo nos ensinou, segundo o que o Espírito Santo nos ensinou. Queridos, nós outros temos a palavra de Deus escrita para que nós outros possamos ser corrigido, ensinado, repreendido em amor, para abandonarmos o pecado, abandonarmos os desejos desta vida e seguir a Cristo como bom soldado que somos. Bem, e 2 Timoteu 3, de 1 a 5, habla da mesma coisa que hablamos anteriormente, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens se tornarão egoístas, avarentos, avaros, ractosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos padres, ingratos, irreverentes, insensíveis, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, libertinos, cruéis, despiadados, inimigos do bem, traicioneiros, atrevidos, impetuosos, vanidosos, mais amigo dos prazeres desta vida do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder de Deus. De estes huigam, não se quede, vão lejos dessas pessoas. Então o Senhor está nos alertando que estas pessoas, elas vão existir
Já existem hoje esse tipo de persona. Mas à medida que vai se acercando a venida de Cristo, isto vai aumentar muito mais, que vai ser visível aos nossos olhos esta situação. Você mira para a esquerda, mira para a direita, mira para adelante, mira para trás. Personas com este perfil. E o amor de muitos se enfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Apocalipse 3, 21. Queridos, nós outros estamos, já pensamos o começo da apostasia. Joe, Pastor Nery, Pastor Cídio, Pastor Ricardo, Pastor Bebeto, pastores da Kendall Brazilian Church, creiemos que já pensamos apostasia. Creiemos que a apostasia já começou. Não que vai pensar, já pensamos. E nós outros temos base bíblica em Mateus 24, 10 a 21 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, vou ler alguns versos para os irmãos. Capítulo 2. Hermanos, no que diz respeito à venida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós outros vos exortamos a que não movais de sua fé, de sua maneira de pensar a respeito de Cristo. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ainda que seja escrito por nós outros, supondo que o dia do Senhor há chegado. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto acontecerá, mas sem que primeiro venga a apostasia que está revelado, e o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e todo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e dizendo: Eu sou Deus, adorem a mim. Este, verso 7, é único. Verso 9, ora, o aparecimento desse homem, o aparecimento do anticristo, o aparecimento desse homem da perdição é segundo a eficácia ou através do poder de Satanás, com poder, com sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor à verdade para serem salvos, mas sim vão optar pelo anticristo, pelo homem iníquo. E por esta razão, por este motivo, é que Deus manda esta operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, quanto mais essas pessoas estão dispostas a crer nesta mentira, mais todavia Deus los entrega. Que sigam a mentira, que sigam o homem iníquo. Podem seguir, porque não querem saber nada de Deus. Ouvem da palavra e não lhe gusta. Persecução, mentira, e eles preferem adorar e seguir o anticristo, mentiroso, enganador, com cara de Cristo, mas não é Cristo, é anticristo. Mas os homens vão preferir seguir a Cristo, vão preferir seguir o anticristo do que seguir a Cristo. Verso 13, entretanto, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vosotros, irmãos amados no Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, através da santificação do Espírito e na fé e na verdade. A salvação vindo para todos, mas nem todos desceram. Para que também aquele que nos chamou, mediante o Evangelho de Cristo, para que possamos alcançar a glória
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através do Evangelho, através da Palavra de Deus que nos ensina como permanecer, como estar preparado, confessando o pecado, odiando o pecado, pedindo perdão a Deus e pedindo a Ele graça e poder dele para nos manter firmes, obedientes e seguindo o nosso Senhor. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo e Deus, nosso Padre, que nos amou e nos deu vida eterna e consolação eterna e esperança eterna, pela graça, console vossos corações e confirme ustedes em toda boa obra. Esta é a palavra do Senhor. Vigilai, porque não sabeis a hora e o dia que o vosso Senhor vendrá. Como falamos domingo passado, através da ilustração do ladrão que pode vir em sua casa para te roubar, o dia e a hora não sabemos, e se não estaríamos preparados, o Senhor pede para que nós estejamos preparados para encontrar-se com o nosso Deus, e estar preparados para encontrar com o nosso Deus se involucra ler a palavra, involucra servir ao Senhor, se involucra a ser boas obras, as obras que Deus nos pediu para ser, porque o crente em Cristo Jesus, ele deseja servir seu mestre. Ele deseja, no caso de você, que está me ouvindo e é membro de Kendall Brazilian Church, você está interessado em se involucrar nos ministérios que a igreja tem para alimentar, fortalecer e ministrar a você e a outros. Porque crente em Cristo Jesus deseja se involucrar na obra do seu Senhor, como lemos agora há pouco, que o soldado, quando é chamado, ele está atento às coisas do seu Senhor. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor todo que tu haces, todo que hacemos, não é em vano. Deus bendice nossas vidas. E como é que hacemos esta obra? De que maneira eu posso servir? Ao estar servindo no ministério que nossa igreja, tua igreja, tem hoje, para servir ao pobre, ao necessitado, predicar o evangelho, ajudar o necessitado. Filipenses 2, e este é somente através da graça. Nosso coração é de carne e nós desejamos aplausos, nós desejamos que nos ponga em um lugar de evidência, e nós, dentro de nós, quando hacemos alguma coisa buena, desejamos que todos mirem, que todos sepam o que eu hice, o que tu hizo. Mas mira a instrução da palavra de Deus, e isto é somente através da graça. Filipenses 2, verso 3. Nada hagam por ambição egoísta, ou por contenda, ou por vanidade, mas humildemente considerem-se uns aos outros superiores, ou que outros sejam, você considere que aquele irmão, aquela irmã é superior a ti, melhor que ti. Ainda que você seja o melhor, Jesus sabe disto. Mas eu tenho uma necessidade que a gente sepa que eu sou melhor. E isso está errado, diz a palavra. Cada um de nós deve cuidar não somente dos nossos próprios interesses, mas também dos interesses de outros. Ou seja, eu tenho alguns interesses, eu tenho algumas coisas para arreglar, algumas coisas para resolver, mas existe alguém, um irmão da igreja, meu pastor, meu irmão, minha irmã, que tem uma necessidade
Ainda que a minha necessidade também seja importante, eu devo considerar que a necessidade daquele irmão é maior que a minha, e eu pongo isso na mão de Deus por enquanto e vou socorrer aquele irmão naquilo que ele necessita, e depois Deus vai me bendecir e me capacitar para resolver, arreglar os meus interesses. Que sua atitude, que minha atitude, seja a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sabendo que era Deus, Jesus sabia que ele era Deus, ele não se agarrou, ele não se aferrou a isto, querendo ser melhor que Deus, ou maior que Deus, mas, todavia, Jesus se esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por esta razão, Deus o exaltou à mais alta posição que poderia haver no reino de Deus. E deu a Jesus um nome que é acima de todos os outros nomes na face da terra. Não existe na face da terra, desde a criação do mundo até o final deste mundo, um nome que seja mais exaltado do que Jesus. Para que ao nome de Jesus, olhem, escutem, ao nome de Jesus se dobre toda a rodilha. Os que estão no cielo, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. E toda a humanidade, todo homem, confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Assim, meus amados, como ustedes obedeceram não apenas na minha presença, Pablo falando à igreja de Filipe, que eles eram obedientes não somente quando Pablo estava ali, você não deve ser obediente somente quando seus pastores estão te mirando, quando seus irmãos estão mirando, mas mesmo na minha ausência, ustedes sejam obedientes ao Senhor. Pongam em ação a salvação de ustedes com temor e temor, pois Deus é quem efetua em você e efetua em mim, tanto o desejo de fazer, como nos dá o poder, a condição para realizar. Que coisa maravilhosa! Que coisa sublime que é esse Deus maravilhoso que hace todo em nós para poder operar através de nós. Queridos, que o Senhor Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, possa ministrar em sua vida. Se por casualidade você está escutando essa prédica e tudo que foi predicado, você não está em este caminho, você não está com tu coração 100% entregue ao Senhor, você não está lendo, você não está participando de sua igreja local, você não está fazendo nada, solamente vai à igreja e escuta, só há um caminho. 1 João 1:8. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdonar, nos purificar e nos limpar de todo o pecado. E então vamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me graça, dá-me poder para poder te obedecer, te seguir. E o Senhor vai ouvir a tua oração. E o Senhor vai te contestar e Ele vai bendizer tua vida. Amém? Que o Senhor possa te bendizer grandemente. Padre querido, tua palavra foi ministrada, predicada, ensinada,
e pedimos que o Teu Espírito Santo corra a palavra que é Tua e finca, planta no coração de cada um de nós outros, Senhor. E que possamos ser realmente servos e servas, que pedimos graça, poder do Senhor, para obedecer, para ministrar, para Te seguir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis servos a Ti, Senhor. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos bendiga grandemente. Tchau.